As luzes do restaurante brilhavam, como se fossem estrelas presas em candelabros de cristal. Cada detalhe parecia cuidadosamente calculado para impressionar. O tilintar das taças de vinho, o murmúrio contido das conversas. Os pratos delicadamente servidos em porcelana branca com filetes dourados. Aquele não era apenas um lugar para comer. Era um palco, e os que tinham dinheiro suficiente para estar ali interpretavam seus papéis com a naturalidade de quem já nasceu acostumado a ser observado. No centro de uma mesa larga, cercado por executivos e convidados de gravatas impecáveis, estava ele, o bilionário. O tipo de homem que dominava o ambiente sem precisar levantar a voz. Seus gestos eram lentos, como se o tempo o obedecesse. O sorriso afiado parecia medir cada pessoa à sua volta como se fossem peças descartáveis de um jogo. Era conhecido por sua fortuna, por seus negócios milionários, mas também por algo mais, a arrogância. O brilho em seus olhos não era de generosidade, era de poder absoluto. E então a cena aconteceu. A jovem garçonete negra aproximou-se da mesa com passos firmes, mas discretos. O uniforme estava impecável, mas seus olhos denunciavam o cansaço de um dia longo. Na bandeja, carregava taças de cristal cheias de vinho tinto, que refletiam a luz como rubis líquidos. Ela se inclinou levemente para servir, mantendo o sorriso treinado que tantos clientes já haviam ignorado. Foi nesse instante que o bilionário ergueu o olhar. Não para agradecer, mas para ferir. Você sabe segurar uma taça sem tremer? Disse ele num tom de desdém que cortou o ar. A frase veio carregada de veneno, acompanhada de um riso baixo, abafado pelos executivos que o cercavam. Era como se o simples ato de servir fosse um espetáculo que merecia escárnio. O salão silenciou. O som dos talheres contra os pratos cessou e por alguns segundos todos fingiram não ouvir. Mas você ouviu, e não apenas ouviu, sentiu o golpe. Sentiu o peso daquela humilhação atravessar o peito da garçonete e se espalhar pelo ambiente como uma onda invisível. Ela parou por um instante, apenas um instante, e respirou fundo. Seu sorriso vacilou, mas não caiu. O treinamento, a necessidade, o medo de perder o emprego, tudo a obrigava a se recompor. Ela apenas recuou, os olhos baixos, como se o chão fosse seu refúgio. Mas naquele olhar havia algo mais profundo. Uma ferida aberta, uma dor que não precisava de palavras. Você sente o nó na garganta, porque percebe que não é apenas sobre uma taça, ou sobre uma frase maldosa. É sobre algo maior, um bilionário que se vê como dono de cada espaço que pisa, e uma jovem que diante dele é tratada como invisível. E a pergunta começa a arder dentro de você. Será que alguém ali teria coragem de reagir? Ou todos prefeririam o silêncio cúmplice? Aos poucos, o burburinho voltou. Risadinhas abafadas, olhares que evitavam encarar a garçonete. O bilionário se recostou na cadeira como se nada tivesse acontecido, como se tivesse apenas contado uma piada. A naturalidade da crueldade era talvez o detalhe mais perturbador de toda a cena. Enquanto isso, a garçonete continuava seu trabalho, os passos rígidos, a bandeja firme. Por dentro, talvez um turbilhão de sentimentos. Por fora, a máscara que o mundo exigia. Você sabe que não era apenas mais um turno de trabalho. Aquela noite ficaria gravada na memória dela para sempre, e na sua também. Mas o que ninguém ali sabia ainda era que aquela humilhação não terminaria naquela mesa. O ato cruel, disfarçado de sarcasmo, era apenas o início de algo maior. Porque quando um bilionário humilha alguém em público, a ferida não se fecha entre quatro paredes. Ela se espalha, se multiplica e pode voltar com a força de um vendaval. A pergunta que fica para você é: será que o silêncio daquela garçonete seria eterno? Ou a história acabaria se tornando a voz de muitos? E você, o que faria se estivesse naquela mesa? Ficaria em silêncio como os outros? Ou teria coragem de se levantar contra o poder? Escreva nos comentários. Quero saber até onde iria a sua indignação. O restaurante não era apenas um espaço para refeições. Era uma fortaleza invisível construída sobre protocolos, silêncios e códigos que só os ricos entendiam. Do lado de fora, pessoas comuns
passavam apressadas pelas ruas iluminadas de neon. Mas do lado de dentro, cada mesa era um pequeno império, cercado por guardiões invisíveis. As paredes eram cobertas de painéis de madeira escura, importada que exalava sobriedade. As cortinas pesadas filtravam a luz da cidade, criando uma atmosfera onde o tempo parecia suspenso. Ali, cada detalhe dizia uma coisa só: poder. Os clientes que ocupavam aquelas cadeiras de couro não eram pessoas comuns. Eram empresários políticos, celebridades que ditavam regras de um jogo silencioso. Você quase podia ouvir o peso do dinheiro no ar, como se o tilintar das taças fosse também o som de contratos não assinados, mas já decididos. Não havia risadas escandalosas, nem conversas triviais. Cada palavra era medida, cada gesto calculado. E entre eles, discretos e invisíveis, estavam os funcionários. Homens e mulheres de uniforme impecável que se moviam como sombras entre as mesas, carregando bandejas como se fossem parte da decoração. Seus passos eram tão silenciosos que quase desapareciam diante do brilho dos relógios suíços e dos vestidos de alta costura. Ali, dignidade não se media em caráter ou esforço, mas no preço da conta que você podia pagar no final da noite. É nesse contraste que a garçonete aparece. Para os clientes, ela não era diferente do pano que limpava a mesa ou da jarra de água que carregava. Sua presença não passava de um serviço, útil, mas invisível. Até que o bilionário decidiu torná-la visível, não por reconhecimento, mas por desprezo. E aqui você percebe algo incômodo. O restaurante inteiro estava cheio de olhos, mas nenhum olhou para ela com humanidade. Era como se todos estivessem hipnotizados pelo mesmo jogo de poder, onde a humilhação de uma garçonete se tornava apenas um detalhe irrelevante. Você se pergunta, será que alguém naquele salão teria coragem de quebrar esse silêncio? Ou o peso do dinheiro continuaria sufocando qualquer gesto de compaixão? O bilionário recostava-se na cadeira, dono de si, como se o restaurante fosse apenas uma extensão de sua casa. Seus convidados sorriam nervosos, riam de piadas que não tinham graça e olhavam para ele com devoção. Era o tipo de atmosfera onde até o ar parecia curvar-se diante de sua presença. E enquanto isso, a garçonete caminhava entre as mesas com os olhos fixos no chão, tentando desaparecer, mas carregando a marca da humilhação em cada passo. O mais perturbador era a naturalidade do ambiente. Para quem observava de fora, nada havia acontecido. O jantar continuava, as taças eram servidas, os negócios discutidos. Mas para quem enxergava além das aparências, a ferida estava aberta. Ali, naquele espaço que deveria ser apenas sobre comida e prazer, a desigualdade gritava sem som. Era como assistir a uma peça de teatro, onde cada personagem sabia seu lugar. Os ricos, como protagonistas intocáveis. Os funcionários, como figurantes descartáveis. Mas naquele palco, algo já havia mudado. A garçonete, mesmo tentando esconder, havia se tornado o centro de uma cena que ninguém esqueceria. E é aí que a tensão cresce, porque se aquele restaurante era o palco perfeito para o bilionário exibir seu poder, também poderia se tornar o cenário onde sua arrogância o denunciaria diante do mundo. O que parecia apenas mais uma noite de negócios milionários estava prestes a se transformar em algo maior. A pergunta é, será que o silêncio do salão se manteria? Ou alguém ousaria quebrar a regra não escrita de nunca confrontar quem tem tudo? E você, se estivesse nesse restaurante, seria capaz de interromper esse teatro do poder e defender a garçonete? Ou ficaria em silêncio como tantos fizeram? Escreve nos comentários qual seria o seu papel nessa cena. Você observa o olhar dela, um olhar que tenta ser neutro, mas que carrega o peso de um mundo inteiro. Há uma linha tênue entre manter a postura e desmoronar. E naquele instante, você percebe que ela caminha sobre essa linha como quem anda em vidro quebrado. O sorriso treinado está ali, colado no rosto como parte do uniforme, mas ele treme, escorregando no canto dos lábios, revelando a batalha invisível que ela trava para não deixar a dor transbordar. Quem já trabalhou atendendo sabe como é. Engolir ofensas, sorrir diante do desprezo,
carregar nas costas a obrigação de parecer sempre disponível, mesmo quando o coração está cansado. Mas ali, naquela mesa iluminada pelas luzes de cristal, não era só sobre trabalho, era sobre dignidade. E dignidade, quando arrancada em público, deixa uma cicatriz que todos podem ver, mesmo que finjam ignorar. O bilionário não apenas falou, ele expôs. Usou sua voz como lâmina e a lançou contra ela diante de um público silencioso. E esse silêncio não era apenas a ausência de som, era cumplicidade. Cada olhar desviado, cada riso abafado, cada respiração contida transformava aquela humilhação em algo maior, em algo coletivo. Não era só a garçonete sendo atingida, era todo um símbolo, o da vida humilde sendo pisoteada pelo peso arrogante do poder. E você sente o nó na garganta, não apenas por ela, mas porque reconhece algo naquela cena. Talvez seja a memória de um patrão que já gritou com você sem razão, de um cliente que tratou você como nada, de um momento em que precisou sorrir quando tudo que queria era gritar. Aquele nó é universal. Ele pertence a todos que já sentiram que sua voz não valia nada diante de alguém. Com mais dinheiro, mais status, mais poder. E é nesse ponto que a pergunta martela em sua mente. Até onde alguém pode suportar ser invisível antes de finalmente quebrar? Porque olhando para ela, você sente que há algo escondido por trás daquele silêncio. Um grito contido, uma força reprimida. Mas será que essa força vai emergir? Ou será soterrada mais uma vez pelo peso esmagador da desigualdade? A garçonete recua alguns passos, tentando desaparecer no fluxo do salão. Seus olhos, porém, não conseguem se esconder. Eles estão marejados, não de lágrimas que caem, mas daquelas que ficam presas, queimando, esperando o momento certo para sair. É uma dor silenciosa, quase insuportável. Porque você sabe que o pior tipo de lágrima é aquele que não pode ser derramado. Enquanto isso, o bilionário segue intocado. Ele fala com seus convidados, gesticula, ri como se nada tivesse acontecido. Para ele, foi apenas mais uma noite, mais uma piada. Mas no fundo você percebe o contraste brutal. De um lado, a arrogância que trata vidas como descartáveis. Do outro, a dignidade ferida que tenta sobreviver no silêncio. E o salão novamente continua como se nada tivesse acontecido. Os garçons servem pratos, as conversas voltam a se espalhar, o som de taças tilinta no ar. Mas você já não consegue ouvir nada disso. O que ocupa sua mente é apenas aquela cena congelada, a expressão dela, o sorriso quebrado, a luta para não desmoronar diante de todos. Porque o que ninguém naquela sala sabe, ainda é que rostos como o dela não se apagam. Eles ficam gravados na memória coletiva, como um espelho que incomoda, que denuncia. A humilhação pública não termina quando o jantar acaba. Ela se transforma em algo maior. E a questão que fica é, será que essa história se apagará como tantas outras? Ou será a faísca de algo que ninguém poderá ignorar? Quem era ele? Essa pergunta ecoava em sua mente enquanto observava cada gesto do homem que parecia dominar o restaurante, como se fosse o dono do lugar. Não era apenas um milionário ocasional, fruto de herança ou sorte. Era um bilionário que havia transformado a própria fortuna em espetáculo. Seu nome estampara capas de revistas, seus carros de luxo faziam fila nas garagens mais exclusivas, e suas entrevistas eram consumidas pelo público, como se fossem declarações de um oráculo moderno. Ele não era só rico, era famoso por ser rico. Na superfície, sua imagem era a do visionário. O homem que, supostamente, havia desafiado as regras, quebrou barreiras e ergueu um império com inteligência e ousadia. O tipo de figura que programas de TV adoravam retratar como exemplo de superação. Mas, como todo retrato, a moldura escondia rachaduras. E quanto mais próximo se chegava, mais evidente se tornava a outra face da moeda. Por trás das câmeras, surgia um homem que confundia riqueza com poder absoluto, que tratava pessoas como peças descartáveis, de um tabuleiro cujo único rei era ele mesmo. Sua voz, sempre firme nas entrevistas, carregava nos bastidores um tom de arrogância que beirava o desprezo. Para ele, ser servido não era um ato de hospitalidade, mas uma confirmação de status.
E cada copo de água trazido à mesa não era visto como gesto humano, mas como prova de sua posição intocável. Seu estilo de vida alimentava esse ego. Relógios que custavam mais que a casa de quem o servia. Viagens em jatos particulares, registradas em fotos que circulavam em redes sociais com legendas provocativas. Discursos que se misturavam entre frases motivacionais e exibições de supremacia. Ele não apenas tinha dinheiro, ele queria que o mundo inteiro soubesse disso. E ainda assim, havia algo inquietante em sua postura naquela noite. Não era apenas a soberba habitual. Era a forma como ele olhava ao redor, como se buscasse constantemente confirmar que todos estavam atentos a ele. Como se a própria existência dos outros só fizesse sentido quando refletia sua grandeza. Um rei precisa de súditos para sentir-se rei. E ali, cada olhar de aprovação, cada riso nervoso era combustível para sua vaidade. Mas aqui surge a pergunta que você não consegue ignorar. Será que um homem assim realmente acredita em sua própria máscara? Ou por trás do sorriso confiante, haveria inseguranças que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar? Porque ao observar atentamente, é possível notar que entre uma risada e outra, havia também a sombra de quem teme o vazio quando os aplausos cessarem. Esse é o tipo de personagem que fascina e incomoda ao mesmo tempo. A cada gesto, ele reafirma seu domínio, mas também revela um detalhe de sua fragilidade. Porque o poder absoluto, quando encenado em excesso, acaba soando como um grito desesperado por validação. E talvez seja exatamente isso que faz sua figura tão controversa. A mistura de onipotência e medo, de grandeza e solidão. O bilionário naquela mesa não era apenas um homem rico humilhando uma garçonete. Era a representação viva de uma mentalidade que acredita que dinheiro pode comprar silêncio, respeito, dignidade. O tipo de homem que, em sua arrogância, esquece que há coisas que nem toda fortuna pode apagar. Memórias, feridas e a indignação de quem testemunha. E o salão inteiro sabia quem ele era. Os olhares não eram apenas de admiração, mas também de julgamento escondido. Porque, no fundo, todos conheciam sua reputação. E ainda que ninguém ousasse confrontá-lo diretamente, havia algo naquele instante que quebrava o encanto de sua imagem pública perfeita. A humilhação da garçonete não era só um detalhe. Era um espelho que refletia sua verdadeira face. E é exatamente aí que o dilema começa a se desenhar. Até onde essa máscara de poder conseguiria resistir quando colocada diante de olhos que não podem mais fingir? O que parecia apenas mais uma noite de ostentação carregava em si a semente de uma queda anunciada. Porque às vezes basta um único gesto para transformar o poderoso em vilão. E você acredita que o poder revela quem a pessoa realmente é ou apenas amplifica o que já estava escondido? Escreve nos comentários sua opinião, porque esse debate não acaba aqui. Você a imagina antes mesmo de a noite começar. O despertador tocando cedo, quando a cidade ainda está coberta por sombras e o frio da madrugada. Ela se levanta devagar, o corpo pedindo mais sono, mas a mente já sabendo que não há escolha. 2 ônibus e um metrô a separam do restaurante luxuoso onde trabalha, e cada minuto de atraso pode custar não apenas bronca, mas o emprego inteiro. Ela segue o mesmo ritual todos os dias. Prende o cabelo, coloca a maquiagem leve para esconder as olheiras, veste o uniforme engomado que já não carrega o cheiro de novo. Nos bolsos leva mais do que caneta e bloquinho de pedidos. Leva contas vencendo, sonhos adiados e a esperança de que, de alguma forma, aquele salário seja suficiente para manter o mundo em pé por mais um mês. Para ela, aquele emprego não era apenas trabalho, era sobrevivência. Era o arroz no prato dos irmãos menores. Era a conta de luz paga antes do corte. Era a dignidade de não precisar implorar por favores. O restaurante, com suas luzes de cristal e mesas que exalavam poder, era também a ponte frágil entre a pobreza e a chance de respirar um pouco. E é justamente por isso que a humilhação do bilionário doeu ainda mais. Porque ele não viu um ser humano diante dele. Não enxergou o esforço, os quilômetros percorridos, as horas mal dormidas.
Para ele, ela era apenas uma sombra com bandeja na mão. Alguém preso pela necessidade, incapaz de responder, porque perder aquele emprego significaria perder muito mais do que um uniforme. Significaria perder a sobrevivência. O bilionário naquela mesa não era apenas um homem rico humilhando uma garçonete. Era a representação viva de uma mentalidade que acredita que dinheiro pode comprar silêncio, respeito, dignidade. O tipo de homem que, em sua arrogância, esquece que há coisas que nem toda fortuna pode apagar. Memórias, feridas e a indignação de quem testemunha. E o salão inteiro sabia quem ele era. Os olhares não eram apenas de admiração, mas também de julgamento escondido. Porque, no fundo, todos conheciam sua reputação. E ainda que ninguém ousasse confrontá-lo diretamente, havia algo naquele instante que quebrava o encanto de sua imagem pública perfeita. A humilhação da garçonete não era só um detalhe. Era um espelho que refletia sua verdadeira face. E é exatamente aí que o dilema começa a se desenhar. Até onde essa máscara de poder conseguiria resistir quando colocada diante de olhos que não podem mais fingir? O que parecia apenas mais uma noite de ostentação carregava em si a semente de uma queda anunciada. Porque às vezes basta um único gesto para transformar o poderoso em vilão. E você acredita que o poder revela quem a pessoa realmente é ou apenas amplifica o que já estava escondido? Escreve nos comentários sua opinião, porque esse debate não acaba aqui. Você a imagina antes mesmo de a noite começar. O despertador tocando cedo, quando a cidade ainda está coberta por sombras e o frio da madrugada. Ela se levanta devagar, o corpo pedindo mais sono, mas a mente já sabendo que não há escolha. 2 ônibus e um metrô a separam do restaurante luxuoso onde trabalha, e cada minuto de atraso pode custar não apenas bronca, mas o emprego inteiro. Ela segue o mesmo ritual todos os dias. Prende o cabelo, coloca a maquiagem leve para esconder as olheiras, veste o uniforme engomado que já não carrega o cheiro de novo. Nos bolsos leva mais do que caneta e bloquinho de pedidos. Leva contas vencendo, sonhos adiados e a esperança de que, de alguma forma, aquele salário seja suficiente para manter o mundo em pé por mais um mês. Para ela, aquele emprego não era apenas trabalho, era sobrevivência. Era o arroz no prato dos irmãos menores. Era a conta de luz paga antes do corte. Era a dignidade de não precisar implorar por favores. O restaurante, com suas luzes de cristal e mesas que exalavam poder, era também a ponte frágil entre a pobreza e a chance de respirar um pouco. E é justamente por isso que a humilhação do bilionário doeu ainda mais. Porque ele não viu um ser humano diante dele. Não enxergou o esforço, os quilômetros percorridos, as horas mal dormidas. Para ele, ela era apenas uma sombra com bandeja na mão. Alguém preso pela necessidade, incapaz de responder, porque perder aquele emprego significaria perder muito mais do que um uniforme. Significaria perder a sobrevivência. E aqui está a ferida mais profunda. Até que ponto a necessidade cala vozes que gritam por justiça? Até onde alguém pode engolir humilhações em silêncio para proteger o pouco que tem? Você olha para ela e percebe, talvez esse silêncio não seja apenas submissão, mas também uma forma de resistência. Resistir é não ceder ao desespero, mesmo quando a alma quer explodir. Mas até quando? No salão iluminado, ela circulava quase invisível. Os clientes a viam, mas não a enxergavam. O sorriso no rosto era como uma máscara de teatro. Ensaiado, repetido, necessário. Quantos pedidos atendidos? Quantas vezes obrigada a ouvir gracejos disfarçados de piada? Quantas vezes confundida com parte da decoração do lugar? A invisibilidade era um peso constante, mais cruel do que a fadiga física. E ainda assim havia força em seus passos. Porque no fundo, só quem conhece a luta diária sabe o quanto é preciso coragem para vestir um uniforme e enfrentar mais um turno, mesmo quando o mundo insiste em tratar sua vida como descartável. Ela não estava ali apenas servindo água, ela estava lutando por um amanhã. E esse amanhã era tão frágil quanto a taça de cristal que equilibrava na bandeja. E talvez seja exatamente essa fragilidade que torne sua história tão poderosa.
porque o bilionário acreditava estar humilhando apenas uma funcionária qualquer, mas sem saber, ele havia tocado na ferida aberta de milhares que se reconhecem nela. A garçonete invisível carregava em seu silêncio o eco de todos os invisíveis que um dia foram tratados como nada. A questão é, até quando esse eco permanecerá calado? O restaurante inteiro respirava um silêncio estranho, carregado de olhares que tentavam não se encontrar. As mesas ao redor estavam cheias, taças erguidas, pratos caros espalhados como se fossem obras de arte, mas ninguém parecia realmente saborear nada. O que se digeria ali não era comida, era o desconforto. A humilhação da garçonete havia se transformado em espetáculo, e cada cliente presente agora fazia parte da plateia. Alguns riam baixo, disfarçando o nervosismo com sorrisos apertados. Outros desviavam o olhar, fingindo estar interessados no cardápio, no celular, em qualquer coisa que não fosse a cena que se desenrolava diante deles. E havia ainda aqueles que se escondiam atrás das taças de vinho, como se o cristal fosse capaz de protegê-los da responsabilidade de assistir calados. Mas o que mais impressionava era a ausência de reação. Ninguém ousava intervir, nenhuma palavra de apoio, nenhum gesto de solidariedade. Apenas olhares cúmplices, sustentando a farsa de que nada de grave acontecia. Como se a dignidade de alguém pudesse ser esmagada diante de dezenas de testemunhas, sem que ninguém se levantasse. E você se pergunta, será que esse silêncio é medo ou conivência? Talvez fosse medo de perder o lugar à mesa, de desagradar o homem poderoso que dominava o ambiente. Talvez fosse o receio de ser exposto da mesma forma, de se tornar o próximo alvo da humilhação. Mas no fundo, havia também algo mais sombrio, a curiosidade mórbida, quase prazerosa, de assistir ao sofrimento alheio. Porque em certos lugares, a humilhação de um pobre não é tragédia, é entretenimento. Uma distração cruel que dá ao rico a falsa sensação de estar ainda mais acima, ainda mais intocável. E cada risada abafada, cada olhar cúmplice, reforçava essa lógica perversa. E aqui nasce a pergunta que fere como lâmina. O que é mais doloroso? A agressão direta de um poderoso ou o silêncio confortável de dezenas que poderiam ter feito algo e escolheram não fazer? Talvez o verdadeiro peso da humilhação não esteja no gesto do bilionário, mas no coro silencioso de quem, por omissão, confirmou sua crueldade. A cena inteira parecia um teatro cruel, ensaiado em séculos de desigualdade. O palco era luxuoso, iluminado por lustres dourados, mas a peça era velha, repetida. O poderoso no centro, o vulnerável esmagado e a plateia assistindo, entre risos e silêncios. E todos sabiam a verdade. O que aconteceu ali não era apenas constrangimento. Era violência simbólica. Era o lembrete de que, para alguns, a vida vale menos que o preço de uma garrafa de vinho. Ainda assim, ninguém ousou intervir. O garçom que passava fingiu não ouvir. A mulher elegante da mesa ao lado mexeu no celular, deslizando os dedos pela tela, como se nada tivesse acontecido. O casal no canto trocou olhares cúmplices, sorrindo de canto, como se tivessem acabado de presenciar um espetáculo exclusivo. E a garçonete, no meio desse cenário, parecia cada vez mais pequena. O nó na garganta, os olhos marejados que ela tentava esconder, o sorriso forçado que tremia como uma lâmina prestes a quebrar. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estendeu a mão. E é nesse silêncio que nasce a verdadeira pergunta. O que dói mais? Ser humilhado por um bilionário arrogante ou perceber que, para todos os outros, sua dor não vale sequer uma palavra? O restaurante inteiro estava em silêncio, mas era um silêncio cúmplice, ensurdecedor, impossível de esquecer. E você, o que teria feito nessa situação? Ficaria em silêncio como a plateia ou teria coragem de intervir? Escreve nos comentários, porque talvez a resposta diga muito sobre quem realmente somos. E aqui está o ponto que arde mais fundo. Não era apenas uma ofensa isolada. Aquela cena, por mais que parecesse simples, um homem poderoso ridicularizando uma mulher que trabalhava servindo mesas, carregava um peso que atravessava o presente e mergulhava nas entranhas da história.
Era uma ferida antiga, mal cicatrizada, reaberta diante de olhares que fingiam não ver. Quando uma garçonete negra é humilhada em público, não é apenas ela que sente. É como se todo o peso de séculos de desigualdade caísse de uma vez sobre o salão iluminado por lustres de cristal. É como se o riso abafado dos clientes fosse o eco distante de gargalhadas que, em outros tempos, acompanharam o sofrimento de corpos explorados, silenciados, descartados. O bilionário não insultou apenas uma mulher. Ele reacendeu fantasmas que muitos preferem varrer para debaixo do tapete. Fantasmas que falam de navios negreiros, de senzalas, de chicotes que cortavam pele e de leis que negavam humanidade. Fantasmas que, embora antigos, ainda caminham entre nós, disfarçados em olhares de desprezo, em portas fechadas, em oportunidades negadas. No sorriso trêmulo daquela garçonete estava gravada uma luta coletiva, maior do que qualquer indivíduo. Cada lágrima contida não era só dela. Era o reflexo de gerações que aprenderam a engolir a dor para não serem esmagadas por ela. Era a lembrança cruel de que, para muitos, a cor da pele ainda dita o lugar que acreditam que você deve ocupar. E naquele salão de luxo, o que parecia um simples incidente era, na verdade, o teatro repetido de uma história que nunca terminou. E é aqui que a tensão cresce. Será que os presentes naquela noite perceberam o peso do que presenciaram ou preferiram acreditar que era apenas mais uma cena trivial? Uma piada de mau gosto, sem enxergar o abismo histórico que se abria diante deles? Porque fingir que nada aconteceu é também escolher o lado de quem perpetua a ferida. A ferida histórica não sangra apenas no corpo de quem sofre no momento. Ela ecoa, se espalha, machuca em silêncio aqueles que carregam a mesma pele, a mesma origem, a mesma memória coletiva. E talvez por isso a humilhação da garçonete tenha doído tanto em quem apenas ouviu falar dela depois. Porque não era apenas sobre uma mulher invisibilizada. Era sobre todas as vezes em que pessoas negras foram diminuídas, ridicularizadas, reduzidas a nada diante de plateias que riam, aplaudiam ou fingiam não ver. O bilionário, com sua arrogância estampada em cada gesto, não compreendia que, ao humilhar aquela funcionária, ele também desenterrava séculos de injustiça. Ele não insultava apenas uma trabalhadora cansada no fim do turno. Ele cutucava cicatrizes que nunca tiveram tempo de cicatrizar por completo. E no silêncio cúmplice do restaurante, essa ferida coletiva pulsava mais forte do que nunca. E talvez a pergunta que fica seja a mais incômoda de todas. Quantas vezes mais essa história vai se repetir até que alguém decida romper o ciclo? Quantas vezes a dor de um indivíduo precisará carregar o peso de séculos de desigualdade? O restaurante já havia voltado aos sons triviais, talheres, risos contidos, pedidos murmurados, mas no fundo, todos sabiam que algo muito maior tinha acontecido. Algo que não poderia ser enterrado no silêncio. E você, quando assiste a cenas assim, seja em um restaurante, na rua ou até em histórias compartilhadas, consegue perceber o peso histórico que elas carregam? Escreve nos comentários. Você acha que o silêncio diante da injustiça é apenas covardia? Ou é a continuação dessa ferida que nunca cicatrizou? Ela permanece imóvel, como se cada músculo do corpo tivesse aprendido, ao longo dos anos, a se conter diante do perigo. A bandeja ainda treme levemente em suas mãos, mas seus olhos já não encaram o agressor. Ela olha para baixo, respira fundo, engole seco. Não é fraqueza, é sobrevivência. Porque em lugares assim, levantar a voz pode custar muito mais do que parece. Não é apenas o emprego que está em risco. É a dignidade que ainda lhe resta. É o medo de ser arrastada para fora daquele salão e nunca mais conseguir trabalho em outro lugar. É o peso de saber que o sistema sempre protege quem tem dinheiro, nunca quem serve. O silêncio dela, então, se torna uma escolha amarga, uma defesa silenciosa. Um escudo invisível contra o qual ninguém pode acusá-la de insolência. Ninguém pode apontar um motivo para expulsá-la. Ao escolher calar, ela não se rende.
Ela resiste do único jeito que lhe é permitido. E, paradoxalmente, esse silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Ele ecoa entre as mesas, fere como grito contido, denuncia uma realidade cruel. Porque o que está em jogo não é apenas o constrangimento de um jantar luxuoso, interrompido por um gesto arrogante. O que está em jogo é um sistema inteiro que obriga vítimas a calarem, para não serem esmagadas. Ela respira fundo, força um sorriso curto, tenta se recompor, mas cada gesto dela é uma denúncia silenciosa. Cada vez que seus olhos marejados desviam para o chão, o restaurante inteiro percebe que ela não pode reagir. E aqui surge a dúvida incômoda. Será que esse silêncio é entendido como força ou como submissão? O que mais dói? Engolir a humilhação para sobreviver ou arriscar, tudo em um ato de coragem que pode custar o futuro? Essa pergunta paira no ar e ninguém ousa respondê-la. Enquanto isso, o bilionário se recosta na cadeira, satisfeito. Para ele, o silêncio dela é vitória, um troféu invisível que alimenta o próprio ego. Ele acredita ter provado que pode tudo, que sua palavra é lei, que sua arrogância é espetáculo. Mas o que ele não entende é que naquele instante, ela não é apenas uma mulher calada. Ela é símbolo. Símbolo de todos os que, ao longo da história, foram obrigados a escolher o silêncio como única arma possível. A plateia continua cúmplice, fingindo normalidade, como se nada tivesse acontecido. Talheres voltam a bater nos pratos, taças se erguem no ar. Mas o silêncio dela não desaparece. Ele continua suspenso, como uma sombra que cobre o salão. E por mais que ela tente disfarçar, aquele silêncio não é esquecimento. É memória. É a lembrança de que, por trás de cada trabalhador invisível, existe uma vida inteira que aprendeu a suportar. Mas até quando o silêncio será aceito como única saída? Até quando a dignidade precisará ser engolida junto com o medo? Naquele restaurante, parecia que tudo havia voltado ao normal. Mas o silêncio dela não era o fim. Era apenas o início de uma revolta ainda muda, prestes a encontrar eco em lugares que o bilionário jamais imaginaria. E você, o que teria feito no lugar dela? Teria respondido mesmo com o risco de perder tudo? Ou teria escolhido o silêncio para sobreviver? Escreve nos comentários, porque sua resposta pode revelar muito sobre como você encara a injustiça. Enquanto ela silencia, ele ri. Não é um riso leve, nem de humor. É um riso carregado de veneno, moldado pelo gosto da superioridade. Um riso que transforma a dor alheia em espetáculo, como se o sofrimento fosse entretenimento barato. É o tipo de riso que não nasce do acaso, mas de uma certeza enraizada, a certeza de que nunca será responsabilizado. O bilionário reclina-se na cadeira de couro estofado, segura sua taça de vinho como se fosse um troféu e ergue o queixo, exibindo-se como o senhor absoluto daquele espaço. Para ele não há risco. Para ele, aquele restaurante não é apenas um lugar público, mas um palco construído para enaltecer seu poder. Cada olhar cúmplice, cada silêncio engolido, confirma sua convicção de que pode tudo. E é justamente aí que a cena se torna mais cruel, porque o riso dele não ecoa sozinho. Ele reverbera nas paredes douradas, encontra eco nas risadas contidas de alguns convidados e se transforma num espetáculo coletivo. O sofrimento dela vira entretenimento. A humilhação se converte em distração. A garçonete permanece em silêncio, mas o riso dele a esmaga mais do que qualquer palavra. Ele não precisa ofender de novo. O riso já é sentença. É a confirmação de que, para ele, ela não é mais do que um detalhe descartável. E o dilema nasce diante dos seus olhos. Até quando esse tipo de gente continuará intocável? Até quando o poder servirá como armadura para proteger os arrogantes de qualquer consequência? E a pergunta que paira no ar é ainda mais perturbadora. Será que ele ri porque realmente acredita ser invencível? Ou porque todos ao redor confirmam essa mentira ao permanecerem em silêncio? O que é mais assustador? O poder de um homem ou a covardia coletiva que o alimenta? Ele sorri como se estivesse num palco. E todos os olhares, ainda que disfarçados, giram em torno dele. O bilionário sabe que é visto, sabe que é comentado, sabe que é temido.
E essa consciência o embriaga mais do que o vinho em sua taça. Ele se comporta como quem desafia o mundo a reagir, sabendo que ninguém o fará. A arrogância do poder não está apenas no gesto ou no riso. Está na impunidade que se repete, no ciclo que nunca se rompe. Ele é apenas um rosto, mas representa muitos outros que, em diferentes espaços, cometem as mesmas atrocidades e continuam a viver como se nada tivesse acontecido. O restaurante volta à sua rotina de talheres e conversas, mas algo permanece suspenso no ar. A sensação de que esse riso ainda ecoará, ferindo memórias e despertando indignação. E talvez a verdadeira questão seja esta: quem terá coragem de quebrar esse riso? Porque enquanto ninguém ousar interrompê-lo, ele continuará crescendo, alimentado pelo silêncio, transformando dor em espetáculo. Mas o que ele não percebe é que, às vezes, basta um único olhar, um único gesto, para que a máscara da invencibilidade comece a rachar. E você, diante desse riso de superioridade, o que faria? Ficaria em silêncio como a plateia? Ou seria a voz que ousaria interromper o espetáculo? Deixe a sua resposta nos comentários, porque talvez seja essa escolha que defina de que lado da história cada um de nós está. Nos corredores do restaurante, longe da luz dourada dos lustres e do burburinho elegante da sala principal, outro espetáculo acontecia, silencioso, abafado, mas não menos intenso. Entre bandejas empilhadas, pratos ainda quentes e uniformes amarrotados pelo cansaço, os funcionários trocavam olhares. Nenhum deles precisava perguntar o que tinha acabado de acontecer. Todos tinham visto, todos tinham sentido. O comentário corria em sussurros, como se as paredes também pudessem denunciar. De novo, murmurava uma das copeiras ajeitando o avental. Ah, é sempre assim, respondia o garçom mais velho, sem erguer a cabeça, como quem já não se surpreende com nada. Alguns tentavam rir, como se a ironia fosse a única defesa possível. Outros ficavam em silêncio, mordendo os lábios, lembrando das próprias feridas. Porque ali, atrás da cortina de veludo que separava a pompa do salão da dureza da cozinha, todos sabiam: o que o bilionário fez não era exceção, era regra. Cada um deles carregava a própria história. A cozinheira, que certa vez foi chamada de invisível porque sua pele não combinava com a sofisticação do cardápio. O garçom novato que quase perdeu o emprego quando um cliente reclamou do sotaque com que ele pronunciava palavras estrangeiras. A arrumadeira que ouviu gargalhadas às suas custas porque, em um deslize, derrubou um guardanapo no chão. O caso da garçonete negra não era um ponto isolado. Era parte de um padrão invisível que se repetia em silêncio. Todos os dias, longe das câmeras, longe das manchetes. O bilionário apenas escancarou em público o que muitos outros faziam nas sombras. E entre aqueles corredores estreitos, a pergunta não era se acontece. Era apenas quando vai acontecer de novo. Mas ali também surgia outro dilema. Até quando suportar sem reagir? O silêncio dos bastidores era sobrevivência ou cumplicidade? Será que aceitar calado, dia após dia, não acabava alimentando o mesmo sistema que os esmagava? Esse nó apertava a garganta de cada funcionário, mas nenhum ousava dizer em voz alta. Os sussurros iam e vinham entre o choque e a resignação. Um jovem ajudante, ainda com os olhos marejados, arriscou dizer: um dia, alguém vai ter que falar. O mais velho apenas suspirou, apoiando-se na pia de aço. Quem fala perde o emprego. E quem perde o emprego, perde tudo. Esse era o peso real do silêncio. A certeza de que não era apenas o prato de comida do dia seguinte que estava em jogo, mas a própria dignidade de continuar existindo em uma sociedade que nunca perdoava os pobres por se levantarem contra os ricos. A garçonete, no entanto, ainda estava lá dentro, trabalhando como se nada tivesse acontecido. E sua imagem, firme e silenciosa, ecoava pelos bastidores como lembrança amarga. Era possível sobreviver à humilhação, mas nunca sair ilesa dela. E talvez seja essa a ferida mais dolorosa. A de perceber que o que escandaliza o salão é rotina atrás das cortinas.
Se no luxo a arrogância vira espetáculo, nos bastidores ela é apenas mais um dia comum. Mas até quando a normalidade do sofrimento será aceita como parte do trabalho? Até quando a dor será servida junto com o jantar dos poderosos? E você, se estivesse nos bastidores, teria coragem de quebrar o silêncio? Ou faria como tantos, guardando sua revolta para sobreviver mais um dia? Conta aqui nos comentários. Sua voz poderia ser o eco que falta para expor o que se esconde nas sombras.